bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje o nosso vídeo vai ser um vídeo de bate-papo. Eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho do que aconteceu na minha vida, um pouco da minha experiência, algumas coisas aí, alguns planos, né, futuros aí que eu tô pensando aí, que a gente tá decidindo, eu e o William. E também da minha vida profissional, né, da minha vida familiar, como que eu vivo. Então, assim, eu espero que a minha experiência, né, o que eu vou relatar aqui possa ajudar alguma de vocês. Talvez muitas pessoas pensem, mas o que a gente quer saber sobre a vida dela? Mas tem muitas pessoas que gostam de saber sobre aquela pessoa da qual você está assistindo. Eu, por exemplo, eu acompanho muitas meninas, eu gosto muito de saber sobre a vida delas, como elas começaram, o que foi que motivou elas a gravar vídeos. Então eu gostaria de estar dividindo um pouco com vocês a minha experiência, como que eu cheguei aqui, né, os motivos pelos quais eu tô aqui nesse momento, gravando esse vídeo para vocês. E dividir um pouco com vocês, porque às vezes a nossa experiência pode ajudar outras pessoas que possam estar passando por aquela mesma dificuldade. Então elas vão ver ali uma luz no fim do túnel através de uma outra pessoa que já passou. Então eu espero que ajude muito vocês. Então, bora conferir então como que eu cheguei aqui e um pouco da minha história. Bom, gente, então vamos lá. O meu nome é Ana Cláudia, eu tenho 42 anos e eu moro na região metropolitana de Curitiba. O nome do lugarzinho aqui que eu moro é Fazenda Rio Grande. Não é uma fazenda, tá? O nome da cidade é Fazenda Rio Grande. Então, quando a gente fala moro na Fazenda Rio Grande, o pessoal pensa que a gente mora numa fazenda mesmo, mas não é, tá? É uma cidade. E eu sou casada com o William há 4 anos. Ele é meu segundo casamento já, né? Segundo relacionamento. Fui casada por 20 anos e tive uma filha, o nome dela é Jéssica. Eu tenho 2 netas. Eu não tenho muito contato com a minha filha, a gente teve alguns problemas aí quando eu me divorciei do pai dela. Foi bem numa fase de adolescência dela, então ela ficou um pouco rebelde e a gente acabou se afastando um pouco uma da outra. Quando ela teve a Dani, né, que é a minha neta mais velha, a gente se reaproximou, tudo, só que mesmo assim o nosso relacionamento nunca mais foi a mesma coisa. E também tem a questão do esposo dela, que não vem ao caso agora, né? Eu não tô aqui pra falar deles, mas assim, a gente não se entende muito bem. Eu tenho uma opinião forte sobre algumas coisas e não concordo com algumas coisas. E ele tem a dele e eu respeito, então, assim, ele se afastou e afastou elas também de mim, né? Eles estão morando em Cascavel recentemente, eles foram pra lá. E eu não tenho, assim, contato com as minhas netas. Tive muito pouco contato, assim, desde que elas nasceram, então eu sofro um pouco com isso, né? Como mãe, assim, eu sofro porque a Jéssica é minha única filha. Então, pra mim é muito difícil tá longe, não poder conviver com ela e com as minhas netas, né? Que é um momento, assim, que seria tão especial, mas que eu não posso ficar interferindo porque a vida dela, ela é casada agora, ela tem a vida dela. Então, eu não posso interferir nas decisões dela e do marido. Então, eu respeito isso. Para mim, só que pra mim é muito difícil, né? Ter que passar por isso, assim, de ficar longe dela. Eu não sei se eu vou ter outros filhos, né? Que logo mais nessa conversa eu vou estar falando sobre esse assunto. Mas, assim, pra mim é muito complicado você cuidar de um filho, dar o carinho pra esse filho e. Ai, desculpa, gente. É difícil de falar disso porque, assim, você se dedica pra um filho, né? Cuida. E aí depois acaba acontecendo isso. Então, pra mim é muito complicado falar desse assunto. Eu fico um pouco emocionada e um pouco triste, né, com a situação, mas não tenho o que eu fazer. Então eu sempre oro a Deus que possa tocar o coração da minha filha, ela possa entender, né, que ela tem 2 filhas também, que elas vão crescer, que elas não vão estar sempre ali no poder dela e para que ela não venha passar pelo mesmo, né? A gente não deseja o mal para os filhos, a gente sempre ora pelos filhos, pede a Deus para proteger e cuidar. É o que eu tenho feito durante todo esse tempo. Mas é difícil, né? Mas então, assim, vamos lá. Vamos continuar aqui. Bom, então eu não tenho esse contato com elas. É, Às vezes eu fico sabendo alguma notícia pela minha mãe, né? A Jéssica tá sem telefone e acho que ela mudou de número também, então ela não me enviou o número novo, então eu não consigo falar com ela. E
Então, assim, a gente tá no momento, o relacionamento tá dessa forma, né, com ela. Então, pra mim é um pouco difícil, mas eu não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. Então, eu recomecei a minha vida, né, eu me casei novamente com o William, a gente se conheceu no trabalho. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre isso, como que a gente se conheceu. E a gente se conheceu no trabalho, e daí a gente casou. Depois de 6 meses de namoro, nós casamos. E a gente tá junto há 4 anos. E desse tempo pra cá, né, eu trabalhando, ele também. A gente, no início, conversou um pouco sobre a questão de filhos. O William, ele não se via preparado, assim, pra ser pai, né? E eu falei pra ele, olha, amor, você tem direito de ter um filho e eu, como que eu vou dizer? Eu preciso respeitar esse direito, né? Eu tenho uma filha já, eu já sei como que é ser mãe, mas eu respeito que você também tem o direito de ser pai. Só que eu já tô numa idade, eu não sou uma menininha mais, né? Não sou uma velha, mas também não sou uma menininha. É, então, a gente tem alguns riscos aí por causa da minha idade pra engravidar. Então eu falei pra ele, eu queria que você decidisse, né, se você quer ter filho ou não. E aí no momento, né, no início lá, ele falou, não, vamos deixar mais pra frente e tal. Ou se você não puder, a gente adota. E daí foi indo assim, né, a gente foi conversando assim. E ele acabou, né, e foi passando tempo, 4 anos já. E daí do ano passado pra cá, começou a vir um desejo assim muito grande no meu coração de ter um outro filho. Eu sempre tive esse desejo, só que do ano passado pra cá foi, sabe, foi aflorando aquele desejo, assim. Eu comecei a assistir vídeos de mulheres, assim, que tiveram filhos acima dos 40, muitas coisas dessa, assim, vídeos assim desse assunto, sabe? E aí eu comecei a pensar, nossa, o que tá acontecendo comigo, né? E comecei a conversar com algumas pessoas, né? Por que será que eu tava assim? E aí eu, assistindo alguns vídeos, eu pude entender que isso é biológico, né? Da nossa, como é que eu vou dizer? É da nossa fisiologia, eu acredito, que chega num momento da vida ali que o corpo, o próprio corpo começa a dar sinais, né? Olha, tá chegando a hora de você, né, encerrar aqui a sua fábrica. Então, acho que o próprio corpo da gente começa a dar sinais. Então, eu acho que isso começou a acontecer comigo. E eu comecei a sentir esse desejo. E no ano passado, eu cheguei a fazer alguns exames, né? Conversei com o William. E ele concordou da gente tentar. E daí eu fiz alguns exames para ver se estava tudo bem. Eu tenho sopro, né, no coração. Não é uma coisa grave, assim, um problema grave, mas tem que acompanhar, né, tem que cuidar. Então eu falei, vou fazer os exames e se estiver tudo bem, a gente tenta. E aí eu fiz os exames, a médica falou, não, tá tudo bem, teu útero tá limpinho, tranquilo, só que se você quiser tentar engravidar tem que ser agora, vocês não podem esperar muito, porque você pode não conseguir depois, né? Aí eu falei, então tá bom. Daí conversei com ele, só que aí ele deu uma bloqueada, né? Daí ele falou, ah, amor, não sei, né? Eu acho que é melhor nós esperar. E daí eu falei, eu vou respeitar, né? Porque eu não quero que esse momento seja só meu. Eu quero que seja nosso. Um momento para que nós dois possamos desfrutar, que a gente possa curtir esse momento juntos, né? E aí eu falei, então tá bom. Daí eu acabei esquecendo do assunto e não falei mais no assunto. Aí, final de ano, começou tudo de novo. Aí alguns colegas nossos, né, amigos, começaram a brincar. Ah, daí quando vocês vão ter um bebê e tal. E a gente começou a ter contato com outras pessoas que têm bebê, amigas que estão grávidas. E começou de novo aquela coisa no meu coração, sabe? E daí começamos a conversar sobre o assunto. E daí a gente tá lendo um livro. E nesse livro fala, né? Que eu já sabia disso, é lógico, mas daí você lendo ali, eu li junto com ele. E nesse livro fala que os filhos são bênçãos do Senhor, né? E os filhos, eles ajudam a gente a amadurecer. Eles ajudam a gente a aprender a se doar. E aí ele olhou pra mim e falou assim: bom, então se é a vontade de Deus, então vamos tentar, né? É claro que hoje, a gente sabe que existe uma superpopulação, né? Então, a gente não quer colocar filhos no mundo pra ficar sofrendo, pra ficar precisando das coisas. Então, a gente tem que ter um controle sobre isso. Então, a gente pode sim saber, não, eu quero ter um, quero ter dois. Você pode controlar isso. Então, na minha mente, né? Não sei qual é a vontade de Deus, mas na minha mente, se a gente for tentar, eu quero ter um filho ou uma filha, né? A gente tá pensando seriamente nesse assunto.
Aí nos próximos meses, nos próximos vídeos aí eu vou estar falando mais sobre esse assunto pra vocês, se vocês quiserem, claro. Eu vou fazer alguns exames, né? Vou marcar médico esse mês pra fazer alguns exames pra ver se continua tudo bem comigo, né? Se é possível mesmo eu ter um filho assim com 42 anos. Eu vejo muitos vídeos de mulheres que têm com 45 até mais. Só que eu tô com um pouco de receio e eu tô procurando sobre o assunto. Então, eu quero tentar, vamos ver, né? A gente conversou essa semana e daí ele concordou e a gente tá aí amadurecendo essa ideia. Até então a gente tava se cuidando, eu não tô tomando anticoncepcional já faz um bom tempo. Eu não podia nem ver mais aqueles comprimidos, mas a gente se cuidava, então, né? Por isso que não aconteceu até agora. Porém, agora eu falei pra ele, se a gente decidir mesmo, a gente tem que começar a tentar, né? Não podemos cuidar mais. Então, vou deixando vocês a par do assunto. Então vamos ver aí o que, que Deus tem pra nós, né? Se Deus realmente deseja que a gente tenha um filho. E se for da vontade de Deus que ele possa vir com saúde, ou ela, né? Possa vir com saúde pra nossa alegria e pra honra e glória de Deus. Bom, então essa parte de filhos é isso que eu penso, né? O desejo tem sim no meu coração. Eu só preciso saber se isso é a vontade de Deus pra minha vida nessa altura. Mas vamos ver como que vai ser. Mas tem planos sim pra isso e vamos ver se vai dar certo. Bom, também como eu comecei a gravar os vídeos. Então assim, como eu trabalho fora, eu comecei, né, a ter um pouco de dificuldade, né, com a organização da casa. Então, eu comecei a passar alguns apuros aqui. E foi aí que eu decidi, então, começar a procurar como me organizar melhor. Comecei a procurar vídeos, né, no YouTube. Até então eu não assistia quase vídeos, era muito difícil assistir um vídeo no YouTube. Opa, desculpa, gente. Era muito difícil assistir um vídeo no YouTube. E aí eu comecei a procurar vídeos sobre organização da casa, como manter a casa organizada, da mulher que trabalha fora, né? E comecei a encontrar vários vídeos, assim, comecei a me inscrever nos vídeos e comecei a colocar em prática as coisas que eu via. E começou a dar certo, sabe? Eu comecei a conseguir manter a casa mais organizada. E isso ajudou bastante. Então, aí assistindo um vídeo, né, de uma youtuber falando como que ela começou a gravar, ela começou a compartilhar ali o dia a dia dela com as outras pessoas. Uma outra começou a compartilhar a partir do momento que ela estava tentando engravidar e não conseguia. E foi indo assim. E eu fui assistindo os vídeos e decidi que eu ia começar a gravar. E tem um outro celular, né, que não é esse que tá gravando. Esse não é uma câmera 100%, mas eu tenho um outro ali que eu comecei a gravar com ele. Ele é bem ruinzinho, acho que os primeiros vídeos, se vocês forem lá procurar, é bem ruinzinho a câmera. E eu não... Daí eu comecei a gravar esses vídeos, né, eu colocava o celular em cima de alguma coisa ali pra pegar onde eu estava. E daí comecei a gravar e comecei a aprender como que editava o vídeo e comecei a procurar, né, sobre o assunto. Então foi muito legal, porque eu comecei a me animar com aquilo ali, sabe? E aí comecei a gravar. E foi muito bacana, porque eu comecei a dividir ali, mas eu pensei, ninguém vai querer se inscrever no meu canal, né? Eu não tenho uma câmera decente pra gravar, né? Não falo assim bem, né? Tão bem. E não tem muito jeito pra isso, mas vamos ver o que que dá, né? Eu vou compartilhar aí com as pessoas e se alguém se interessar pelos meus vídeos, eu acho que vai ser bem bacana. Vou dividir aí um pouco da minha experiência, do meu dia a dia. E aí foi começando, né? Daí começou a aparecer um inscrito, 2 inscritos e foi indo, foi indo. Agora não tem, né? Tudo aquilo, igual muitos canais aí que eu acompanho e que é uma bênção. Mas hoje, né, nesse dia que eu tô gravando esse vídeo, eu tô com 131 inscritos e eu fiquei super feliz, né? Quando fez 100 inscritos, nossa, foi uma alegria. Parecia que foi 100 mil naquele dia, sabe? Foi até engraçado que meu marido falou, nossa, parece que foi 100 mil inscritos. Falei, quem sabe um dia, né? E aí eu fiquei super feliz e agora eu tô com 131 inscritos. Eu tive um probleminha aí com a minha câmera, então com o celular, né? E eu não tava conseguindo gravar, fiquei uma semana sem gravar. Mas eu percebi que algumas já sentiram falta dos vídeos, então eu fiquei bem feliz. E a minha intenção de poder estar gravando esse vídeo hoje é falar mesmo um pouco da minha história. Eu não vou falar muito mais para não ficar muito longo o vídeo, mas contar um pouco da minha história, como que eu cheguei aqui, como que eu comecei, alguns planos, né, que a gente tem aí para esse ano, vamos ver como que vai ser,
se for da vontade de Deus. E eu espero, né, que esse canal cresça, que eu possa estar dividindo a minha experiência e possa estar ajudando outras pessoas com a minha experiência. Eu acho que isso faz toda a diferença, você dividir aquilo que você vive, aquilo que você passa, aquilo que você aprende com outras pessoas. Então eu aprendi muitas coisas nesses anos que eu vivi já, e eu não me sinto uma velha, né? Não sou uma menininha, mas também não me sinto uma velha. Por eu ter 42 anos, eu acho que eu tenho um espírito ainda jovem, então eu sinto assim que eu tenho muito para viver ainda. Eu sou uma mulher cristã, né? Vocês já perceberam aí nos vídeos, eu sou uma mulher cristã, eu sigo a Deus, eu faço tudo conforme a vontade de Deus e desejo que a minha vida seja como um espelho, assim, sabe? Que as pessoas possam ver Cristo em mim. E eu, a cada dia, tudo que eu faço na minha vida, eu procuro entregar nas mãos do Senhor. Eu peço que Ele me use, que através desse canal, que também foi um dos motivos que eu queria dividir com as mulheres, né, com outras pessoas, a minha fé, aquilo que eu acredito, que através do cuidado com a nossa casa, com a gente, com a nossa família, que isso também é uma forma de você adorar a Deus, de você obedecer a Deus. Essa também é a vontade de Deus, porque a família é um projeto de Deus, né? A nossa casa, o nosso lar é um projeto de Deus. Então, esse também foi um dos motivos pelo qual eu desejei tá aí fazendo esses vídeos. Bom, gente, eu precisei dar uma saidinha, desculpem aí, eu tive que dar uma cortada no vídeo e voltei agora pra continuar e terminar esse vídeo contando, né, então a minha história. Como eu tava falando, eu sou cristã, né, e Deus sempre está nos meus planos. Todas as minhas decisões, elas são feitas, né, são concretizadas conforme a vontade de Deus. Então eu sempre entrego nas mãos do Senhor tudo aquilo que eu quero fazer. Então, tudo isso que eu já falei para vocês, esse plano agora de um possível filho, né, agora aos 42 anos, tudo isso só vai acontecer se for realmente da vontade de Deus. Não é da minha própria vontade. Eu tenho sim um desejo, eu confesso que eu tenho um desejo de ter mais um filho, porque eu só tive a Jéssica, então esse desejo sempre esteve no meu coração. Só que agora começou a florar mais. E eu vejo no William um homem que pode sim ser o pai desse filho que eu quero ter, ser o pai do meu filho. Então eu acredito sim que Deus, ele pode sim me proporcionar, né, essa bênção. Mas se não acontecer também, eu também vou entender que é um plano de Deus, então a gente precisa sempre colocar a nossa vida, os nossos planos nas mãos do Senhor. E Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Eu já tive depressão, eu tive uma depressão muito grave e logo, alguns anos atrás, logo que eu me divorciei, então eu tive uma depressão muito grave e eu sei que Deus me carregou no colo. Aí muitos podem dizer assim: ah, mas você não é cristã? E como que você está passando por isso? Mas quem disse que o cristão não passa por lutas? Nós passamos por lutas sim, só que tem uma diferença. Cristo nos carrega quando a gente está com um fardo muito pesado. Quando a gente está passando alguma luta, ele está ali do nosso lado, enxugando as nossas lágrimas. Então, se você está com um problema hoje, se você está tendo alguma dificuldade, alguma coisa está acontecendo na sua vida e você não está vendo saída, busque a Deus, porque Ele é a solução e Ele vai com certeza acompanhar você bem de pertinho, Ele vai carregar você no colo se for preciso, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado de ter conhecido um pouquinho mais da minha história, saber um pouquinho dos meus planos com o William, né? Do meu casamento, da minha vida, né? No particular, assim. E eu espero que isso possa ajudar alguém, esse pequeno testemunho, digamos assim, né? Essa pequena história que eu contei da minha vida, possa servir de exemplo para muitas outras mulheres que possam estar enfrentando isso nesse momento, né? Uma luta parecida, da qual eu já passei, mas venci com a ajuda de Deus. E lembre sempre, mulher, você precisa de Deus, você precisa buscar o Senhor, porque Ele é o nosso refúgio. Ele vai estar sempre de braços abertos para cada uma de nós, tá bom? Então, curte esse vídeo se você gostou, compartilha, se inscreve no canal. Vamos ajudar e crescer o canal, gente. A intenção do canal, como eu já falei, não é simplesmente dividir o meu dia a dia. Eu gosto de fazer isso porque eu vejo outras mulheres fazendo também, dividindo aquilo que elas fazem,
as lutas que elas têm no dia, se elas conseguem fazer as coisas ou não em casa, as mulheres que trabalham fora. Então, eu gosto de ver, né? Ver que elas dividem esse momento com a gente. Então, eu também faço isso. Eu tô dividindo também os meus momentos, as minhas lutas, se eu consigo, a correria do dia a dia, que muitas passam também. Então, eu acho que esse canal, o propósito dele é poder ajudar nesse sentido, mas também mostrar o amor de Deus para essas mulheres, o amor que Deus tem por cada uma de nós, tá bom? Então, fiquem com Deus, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!